Boa noite! Olá, mamães! Olá, amigas que ainda não são mamães! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre limites, falta de limite na verdade, e TDAH. Você já sabe qual a diferença? Sabe entender o que é a falta de limite e o que é o TDAH? E se os dois podem se misturar? Então, vou esperar aqui o pessoal já chegando. Isso! Enquanto isso, vou me apresentar aqui, tá bom? Meu nome é Carla Lara, para quem não me conhece ainda, eu sou neuropsicopedagoga, estou mentora de mães, porque eu entendo que se eu faço a orientação para as mães, se eu estou aqui toda quarta-feira ensinando para as mães a terem um olhar diferenciado, eu também estou ajudando os filhos indiretamente, né? A gente acaba ajudando os filhos. Então, estar mentora de mães foi uma escolha para orientar as mães baseados nas estratégias da neuropsicopedagogia. E para dar um plus em tudo isso, eu tenho usado a aromaterapia, porque, gente, tudo a ver. Me perguntaram essa semana, o que tem a ver a mentoria de mães com a aromaterapia? Para mim é tudo a ver, né? Se eu ajudo a mãe a escolher um óleo para parar a tosse de uma criança, tudo a ver com a mentoria de mães, não é mesmo? Se eu ajudo a mãe a escolher um óleo que ajuda no foco, ajuda no sono, ajuda a própria mãe, né? Por exemplo, nós temos protocolo de emagrecimento. Se a mãe está se sentindo frustrada porque o peso está aumentando, eu ajudo no protocolo de emagrecimento e aí? Ela vai ficar muito feliz. Essa criança vai ter uma mãe maravilhosa, leve, sorridente. E é isso que a gente faz. Primeiro a gente se cuida. Vocês já ouviram falar aquele famoso... acho que chegou até a virar meme, né? Antes de cuidar dos outros, coloque a sua própria máscara. Não é isso? Então, quando você está lá no avião, é isso que eles dizem. Antes de ajudar o coleguinha do lado, coloque a sua máscara. Então, é isso. As mães precisam colocar a sua máscara, se cuidar para poder cuidar dos filhos. Então, gente, o autocuidado é imprescindível. Quero falar oi aqui, pessoal que está entrando. A Célia. Ei, Célia, tudo bem? Betânia, Mariana. Ei, Betânia e Mariana. Ei, Jussiele, Thaís. Ah, a Betânia tá mandando até um tchauzinho assim. Tchauzinho para ela também. Pessoal, é o seguinte. Nós vamos falar aqui sobre a diferença entre falta de limite e TDAH. Chama as mães que estão por aí. Vamos bater um papo sobre isso. É muito interessante quando a gente consegue conversar, mesmo sabendo que há uma distância entre a gente, há um celular aqui no meio do caminho, uma internet longa, mas tudo isso encurta a comunicação e nos ajuda a aprender um pouquinho mais. Eu aprendo com vocês todo dia. Ana Paula chegando. Então, gente, chamem aí as mães, mandem um aviãozinho, tem um aviãozinho aqui embaixo, ó, mandem um aviãozinho para elas, porque o assunto é delicado e sério, não é mesmo? Quem tá aqui já viu uma criança com falta de limite? Quem é que já percebeu uma criança e fala, nossa senhora, tá faltando limite nesse menino? Silvana chegando. Já perceberam? Dá para diferenciar uma criança com TDAH e uma criança que está com a falta de limites? Dá para diferenciar. É muito diferente, gente. O que acontece? Há algumas características, não vou falar de sintoma não, porque não é doença, sintoma que a gente tem quando tem doença. Há algumas características que são parecidas. Por exemplo, o TDAH, ele tem uma dificuldade na regulação do que a gente chama de controle inibitório.
Então, é aquele menino que fala o que ele pensa. Ele não tem o controle de entender assim, olha, eu estou diante da pessoa, eu vou falar dela, né? Eu estou aqui num lugar que não pode falar alto, eu vou falar alto. Ele não dá conta de controlar esse impulso de fazer alguma coisa. Andréia chegando, Bia. Então, essa característica da falta de controle inibitório, ela é do TDAH, tá? Muitas vezes a criança com falta de limite, ela vai fazer isso, mas ela vai fazer consciente. Ela vai fazer sabendo que ela está fazendo errado. O TDAH, de repente, você chama a atenção, ele faz, tipo assim, né? Eu não estava percebendo que eu fiz isso. Boa noite, Andréia. Entendeu? Então, essa é uma diferença que até pode parecer igual, mas é uma diferença que existe entre a falta de limite e o estudante, a criança, o adolescente que tem TDAH, tá? Eu já falei muito nas outras lives que, principalmente o adolescente que tem TDAH, é aquele distraído, que né, não percebe o que está acontecendo ao redor dele, né? A criança com falta de limite percebe, inclusive ela percebe se tem alguém olhando ou não. Ela dá conta de perceber que, né, se tem alguém ali vigiando, porque ela respeita a hierarquia. Ela entende que se você falar com ela, ela vai parar. Mas, né, quem tem TDAH às vezes não consegue controlar. E essa falta de controle é que é o problema todo, né? Principalmente das situações de criança que tem TDAH do tipo hiperativo ou do tipo misto. Já expliquei para vocês que existem 3 tipos de TDAH. Então a gente fala TDAH do tipo desatento, TDAH do tipo misto, TDAH do tipo hiperativo impulsivo, tá? Então, a gente precisa trabalhar nessa regulação do controle inibitório, dessa percepção do mundo, tá? Carol chegando, Vânia, Elizabeth, bem-vindas. Gente, vai preparando as perguntas aí que eu quero ler perguntas de vocês aqui para poder conduzir melhor aqui o nosso bate-papo. Uma outra coisa que acontece muito com relação às regras. A criança com falta de limite, ela vai quebrar as regras conscientemente. A criança que tem TDAH, ela vai tentar modificar as regras, ela vai tentar fazer com que ela ganhe de qualquer jeito, porque ela é muito inteligente. Entendeu? Então ela vai criar ali estratégias bem diferentes. A que tem limite, ela vai quebrar a regra e pronto, acabou. Não tem essa diferença, né? Érica também chegando, sejam bem-vindas. Eu faço anotação aqui, viu, gente? Então de vez em quando eu olho pro lado aqui para não esquecer de nada. Quem tiver pergunta, pode mandar pergunta aqui, né? Pode falar aí meu vizinho faz isso. Que você acha que é? Vamos ver se a gente consegue chegar num consenso aqui dessas características, né? Então, muitas vezes a falta de limite, ela traz para a criança um comportamento desafiador, desrespeitoso, que pode ser confundido inclusive com transtorno opositor desafiador, que é o TOD. Tá? Então a gente precisa trabalhar esse limite de uma forma tranquila, principalmente sem o grito, mostrando para a criança causa e consequência, tá? Então sem ameaça, sem grito, né? Sem o castigo, eu também não concordo. Eu acho que a criança precisa ser conscientizada, e a consciência ela vem através do diálogo, né? Você percebeu isso, né? Quando você fez isso, o que você estava querendo? É importante ouvir isso da criança. Débora, Joyce, olá. É importante ouvir isso da criança. O que você queria com esse comportamento?
a criança com TDAH muitas vezes não vai saber te responder. Ela vai falar assim, eu fiz sem pensar, eu fiz porque achei que ia ser legal. Né? Muitas vezes a criança sem limite vai falar para vocês assim, eu fiz porque eu quis. Você entendeu o grau de desafio, tá? Vamos ver aqui. A questão da dificuldade de aceitar limite e as consequências das suas ações, elas precisam ser analisadas às vezes de uma forma externa. É muito interessante fazer um exercício com as crianças, observando vídeos de outras crianças com aquele comportamento e aí aproveitar esse vídeo para analisar junto com essa criança, ouvir o que ela tem para dizer, perguntar para ela, se fosse você a vítima, o que você faria? Se fosse você quem estava subindo na árvore, vamos colocar aqui, subiu na árvore, caiu no chão, machucou a perna. Se fosse você, o que você pensaria? Qual seria o sentimento? Então é muito importante buscar isso até para a gente trabalhar esse limite. Fala que fez sem querer? A gente tem que entender esse sem querer. Se foi sem querer mesmo, você conhece a criança e vê o que foi sem querer, pode ser algum sinal aí de um TDAH mesmo. Porque o TDAH é assim, ele faz sem querer. Ele não percebe que ele fez. Ele vai aumentando o tom de voz, sem perceber. E aí alguém chega para ele e fala assim, fala mais baixo. Entendeu? Então é muito comum isso acontecer. Ele age, a criança com TDAH, ela age mais na impulsividade. Ela faz depois que ela percebe que fez. Né? Ela deixa cair depois que ela assusta. Tá? Então, mesmo a criança com TDAH, a gente precisa trabalhar o limite com ela. Quando a gente trabalha o limite, a gente entende, é que nem um rio, né? O rio tá ali percorrendo, acho que a doutora Filó já falou uma palestra sobre isso e é muito interessante. Você tem o rio e o rio vai de acordo com o limite que a encosta vai fazer, não é mesmo? Se esse rio transborda, ele vai cobrir a encosta. Então, nós mães temos que fazer o quê? A gente tem que mostrar para eles o caminho. E a gente mostra analisando, entendendo, fazendo combinados. É muito comum falarmos assim, olha meu filho, comporta. Você vai na casa da sua avó, você se comporta. Mas aí eu pergunto para vocês aqui, o que é comportar? Uma criança de, 7 anos, o que é o comportamento de uma criança de 7 anos? Vocês acham que eles têm esse conceito formado? Vocês acham que eles têm? Andréia chegando, coisa boa, Sofia. Vocês acham que uma criança de 7 anos consegue entender esse conceito de comportamento? O que é comportamento? O que é se comportar na casa da avó? Vocês conseguem entender o quanto que está distante isso da cabeça de uma criança? Aí depois ele comporta mal no seu ponto de vista e aí chega em casa e ainda ganha castigo. Tá certo isso? Não. Então, vamos entender o que a gente pode fazer para auxiliar nessa situação, né? Quando a gente vai fazer um jogo, antes da gente começar a jogar, o que a gente faz? A gente apresenta as regras. Então, quando eu quero que uma criança se comporte, eu tenho que dizer para ela qual é o comportamento que eu espero. Né? Então, eu tenho que dizer, você vai na casa da sua avó, vamos falar baixo. Eu prefiro evitar o não, tá? Então, a gente vai sempre criar frases que são substituídas por uma frase positiva, tá? Então, não quero que você grite, eu quero que você fale baixo. Não quero que você bata no primo, é o contrário. Então,
Eu quero que você seja amigo, que você brinque, né? Empreste os seus brinquedos e peça emprestado quando você quiser. Então você vai colocando a regra. Eu quero que você, não esquece de pedir bênção para a família toda. Qual é a frase positiva? Cumprimente todo mundo, dê um abraço, se for o caso, né? Tem crianças que não gostam de abraço, ok, tudo bem, né? A família vai ter que entender que ele não gosta de abraço, tá? Cumprimente todo mundo, nem que seja com um oi. Vocês vão colocar essas regras. Eu costumava, quando os meus meninos eram menores, dentro do carro eu falava, repetia as regras todas as vezes que a gente ia na casa de um parente. Por que tem que repetir? Porque quanto mais a gente repete, né, a gente tem um neurônio no cérebro que chama neurônio espelho. E o neurônio espelho, ele é muito importante. E quanto mais a gente repete, a gente age e a criança vê que a gente está fazendo aquilo, mais a criança tende a repetir. Tá? Então eu preciso repetir. Igual a matemática. Treino. Comportamento eu tenho que repetir, treinar. Tá? Bia tá falando que as crianças estão precisando entender o que é se comportar. Isso mesmo, Beatriz. Devia ter aula, né? De como se comportar em cada situação. Mas isso tem que vir de casa, né? É o que a gente chama de valores, né? E aí está havendo uma confusão muito grande do que pode e não pode, respeito ao próximo. Isso mesmo, isso que eu ia falar. As questões dos valores, elas são passadas em casa, que a gente chama de berço, né? E aí, eu sei o quanto é difícil, gente. Eduquei 3 filhos, né? Graças a Deus tem 2 adultos, que eu sempre recebi muito elogio com relação a eles, pela educação, pelo tanto que eles eram solícitos, né? Proativos, sempre recebi esse elogio. E a Marina, que é a rapa do tacho, está indo pelo mesmo caminho, graças a Deus. Claro que as crianças vão ter dificuldades, claro que as crianças vão fazer coisas erradas, claro que de vez em quando o comportamento não vai ser aquilo que vocês combinaram, mas é com o diálogo que a gente vai resolver, né? Voltou para casa, o comportamento não foi o que combinou, olha, vamos conversar, o que deu errado? E aí eu quero levantar um ponto que eu falei que eu ia ser cancelada, né? A moda agora é cancelar. Eu vou ser cancelada. Pai e mãe. Vou falar para os dois hoje. Não vou falar só para a mãe, não. Pai e mãe. Tem que ficar de olho no filho. Tem que perceber que ele está fazendo coisa errada. Rabinho de olho assim, ó. Faz muito bem na educação do filho. Então, ele precisa do olhar de um adulto, porque muitas vezes a falta de limite é porque a encosta do rio não está formada. E a encosta do rio, quem é que forma? Pai e mãe. Ah, Carla, mas é muito difícil fazer isso. Eu sei que é muito difícil. Eu sei que é muito difícil. E que às vezes a gente tem que abrir mão de um lado e segurar do outro, né? Mas é assim que se faz. É perceber se o filho, né, provoca debaixo dos panos, né? Não tem aquele que cutuca e fala, não fui eu. Isso é falta de limite. E se a escola chama, eu tenho umas professoras aí, ó. Se a escola chama a família, gente, tomem providência. Se na escola esse comportamento está aparecendo, em casa ele não é assim. Em casa ele não tem uma turma de 15, 20 colegas para poder competir com esses colegas. Na escola é que vai mostrar, que é o ambiente que ele vai mostrar o que ele está aprendendo em casa. E aí em casa ele não faz porque ele não tem com quem fazer. Então, se a escola chamou, procure um profissional.
A escola não vai marcar um horário, né, modificar toda a rotina dela para dizer para você que a criança está precisando de um psicólogo, né, que a criança precisa de um auxílio. À toa. Alguma coisa tem, né? E aí, eu já vi casos, por exemplo, né? Estou na escola, gente, desde 88, né? Então, eu já vi muitos casos. Esse caso não é atual, mas se eu contar, todo mundo vai achar que é com filho, né? Filho do vizinho, filho do amigo. Não, não é atual. É um caso de quando eu era diretora de escola. E aí esse menino, né, na faixa dos seus 6 anos de idade, tava lá, provocava, olhava para ele. Aí eu falei com a professora, olha, você vai começar a olhar de rabo de olho. Vai começar a prestar atenção no que ele tá fazendo. E aí, muitas vezes os colegas falam assim, não fui eu, foi ele. E aí a professora começou a observar e a gente começou a fazer as anotações. Conversávamos e ele falava, não fui eu. Aí chamamos a família falou, não, vocês estão sendo injustos, né? E chegou a tirar da escola. Tirou da escola, gente, eu falo assim, só muda de endereço. Porque aí vai para outra escola, o comportamento vai continuar com ele, né? A encosta do rio não está sendo formada, está faltando a regra, está faltando o combinado, né? Não é, muitas vezes, uma situação de transtorno, né? O TDAH é um transtorno. Então, muitas vezes não é. Quem é que vai ajudar? É a psicóloga. Então, na hora que a escola pedir, né, faça um esforço de levar até o psicólogo. Pode ser pelo convênio? Pode ser pelo convênio. O que não pode é ficar sem. Tá? Eu não sou nada contra o convênio. A gente sabe que há diferenças, né, de tempo, né, mas às vezes até de experiência, mas é preciso levar para entender o que está acontecendo. Até para entender se é uma diferença entre a falta de limite e o TDAH. Tá? Uma outra coisa que é muito diferente são as questões emocionais. O TDAH tem uma tendência a ser muito intenso. Se ele tá com raiva, ele tá com muita raiva. Se ele tá alegre, ele tá muito alegre. Né? Ele chega até a derrubar as coisas de tanta alegria. Se ele tá chorando, ele chora muito. Né? Se ele está triste, ele está muito triste. Então, essa intensidade do TDAH é muito característica. Às vezes oscila, gente, mas estava feliz agora mesmo. Olha como é que está com raiva. Né? E às vezes a criança sem limite, não. A criança sem limite vai levando as coisas do jeito que é possível levar. Né? Ela não demonstra tanta falta de regulação emocional. Mas às vezes ela está com essa falta de regulação emocional e não consegue nem mostrar, porque está faltando ali alguém para levá-la no caminho correto, né? Pessoal, ó, muita gente aí quer ouvir as perguntas. Ouvir não, ler, né? Lê as perguntas aí. Enquanto vocês digitam a pergunta, essa semana, segunda-feira, eu fui no Festival de Torresmo, muita gente estava lá, né? E encontrei com um casal, né? Um casal que a gente se conheceu por causa da filha e eles ficaram amigos meus, né? Renata e Arthur, e eles estavam comentando justamente desse meu momento aqui com vocês, o tanto que é importante a gente conversar, a gente entender o que está acontecendo, escutar algumas dicas, tentar modificar em casa. E ele ainda falou assim, nossa, eu falo para Renata escrever lá, mas ela fica com vergonha. Então, Renata não chegou aqui ainda, mas já fica o recado aí para Renata. Gente, escrevam, me ajudem. Eu disse para ele, falei, você não sabe o tanto que é ruim estar na live e ninguém participar, é muito ruim. Já fica o recado para todo mundo, gente. Participem, façam perguntas.
Débora, 0 a 100 segundos. Justamente, o TDAH vai de 0 a 100, parece um motorzinho, né? E do mesmo jeito, volta, de 100 a 0 em segundos também. Então, gente, é muita intensidade. Eu falo que o TDAH é um motor aqui, ó, de Ferrari, todo desregulado. Ele tem muita inteligência e desregulado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão de limite. Ah, coitadinho, ele tem TDAH, ele tem TEA. Eu não vou dar limite para ele, não, coitado. Vou exigir muito dele. É o contrário. Repete a regra, repete a regra, repete a regra, até ele aprender. Ah, e se demorar até 17 anos? Gente, hello. A função executiva amadurece entre 21 e 25 anos. Quem já fez lá, já adquiriu o meu curso do Desafio Home Facts, já entendeu como que funciona aí o amadurecimento das funções executivas e como é que a gente faz para regular as funções executivas em casa. O Desafio Home Facts ajuda muito a criar limites, mas eu preciso do olhar do pai e da mãe, como eu disse. Tem que ter o olhar de rabo de olho, tem que perceber que o menino está fazendo errado e tem que chamar atenção antes que outra pessoa chame, tá? Vou deixar uma dica aqui para vocês. Eu adoro esse jogo para trabalhar limite, para trabalhar regra e para trabalhar também essas questões de controle da raiva, né? Se eu tiver, eu tava quase ganhando, eu tive que fazer, né, uma compra de 4 cartas. Esse jogo é fenomenal e eu encontrei ele do Star Wars. Olha que coisa excelente. É o Uno do Star Wars. Onde que eu encontrei ele? Deixa eu lembrar. Pera aí, gente. Eu compro o jogo em vários lugares. Onde eu encontro? Eu acho que eu encontrei ele Peraí, vou tentar lembrar o nome da loja. Uma loja ali na Governador Valadares, que era do lado da Mil e Uma Festas, passou ali para Governador Valadares. E aí eu comprei ele, eu achei um espetáculo. Ele é todo do Star Wars. Para os meninos, então, ó, eu tenho da sereia, que a Marina ganhou no Bob, né, no sanduíche lá do Bob. E aí eu achei esse daqui do Star Wars, que eu achei o máximo. Então essa cartinha do mais 4 aqui, ó, às vezes ele tá quase ganhando, aí ele ganha uma dessa aqui. Ai, tem que engolir a raiva e comprar 4 cartinhas e encher a mão de novo. Esse jogo trabalha muito o limite. E aí, enquanto vocês estão jogando, é importante dizer das suas emoções, para ele saber falar das emoções dele. Então, na hora que você estiver comprando muita carta, esse jogo vem com as regras certinho. Na hora que você estiver comprando muita carta, você fala, poxa vida, eu vou ficar com a mão toda cheia. Externaliza essas emoções, esse pensamento que você tem, para que ele aprenda a fazer o mesmo. Para que ele aprenda a dizer o quanto que ele fica com raiva, o quanto que ele está feliz. É com o neurônio espelho que essa criança vai aprender. Então, o neurônio espelho ele é utilizado quando a gente dá o exemplo. A gente faz isso também, tá? Luciana chegando aí, Kátia, Carol, Fabrício. É Fabrício mesmo? Errei o nome? Não. Eni. Faz sentido para vocês, gente, o que eu tô falando? Ninguém escreveu pergunta, gente. A gente combinou, tem que escrever pergunta. Faz sentido? Vocês percebem isso no dia a dia? É muito comum a gente sair, às vezes, em festa de aniversário e a gente conseguir perceber essas diferenças, né? Claro que nós não vamos chegar para o outro e falar assim, olha, a Carla falou que isso aí é falta de limite. Claro que não, né? Mas a gente consegue perceber e com esse comportamento do outro, a gente analisa junto com os nossos filhos. Andréia, também não lembrei o nome da loja. Eu compro muitos jogos lá. Eu não lembrei o nome da loja. É Lojão do Real, será? Eu acho que é Lojão do Real. A Fabrício falando, faz total sentido. Andréia também concordando, total sentido.
Então, gente, quando a gente percebe o outro, é muito importante. Vou fazer um relato aqui de uma experiência já com os meus filhos adolescentes. Eu tenho a experiência da criança, do adolescente e do adulto para contar, gente. Os meninos já são adultos, né? Tem 29 e 25 anos. Quando os meninos eram pré-adolescentes, para adolescentes, a gente frequenta muito competições, né? Meu marido mexe com competições de moto, né? Hoje em dia de bicicleta. E a gente ia muito nos enduros, né? Nas competições. E nos enduros tem de tudo, né? A gente vê, né, briga, a gente vê quem ajuda, a gente vê, às vezes, até o uso de drogas. Quando a gente não dá o limite, gente, o uso de drogas é, né, quase que certo. Então, eu usava justamente o que eu estou falando para vocês, a observação deles. Então, eu falava assim, vem cá. Aí os dois já sabiam que eu ia conversar baixinho, não vou falar alto, né, gente? Então eu falava, tá vendo, fulano? Então, ele usa droga, mas ele é uma pessoa que é legal, ele precisa ser respeitado e ele usa droga porque ele não dá conta de se livrar dela. Ele precisa, é um vício. Eu quero que vocês observem qual é o comportamento depois que ele usa droga. E aí os meninos ficavam observando e era nesse diálogo que eu educava eles, os dois. E aí eles falavam, nossa mãe, mas droga faz isso? Aí voltava muito agitado, né? Você via que ele ia no cantinho usar a droga e voltar. Voltava muito agitado e tudo, e aí os meninos falavam, mãe, mas é isso? Eu falei, é isso que a droga faz. Vocês têm que respeitá-lo, mas vocês têm que entender qual é o comportamento ideal, né? Qual é a ação ideal se alguém oferecer droga para vocês. Eles nunca usaram droga, graças a Deus, por causa dessa experiência que eles vivem. Então, a gente tem que usar a experiência do outro para educar os nossos. Olha, você viu o comportamento dele? Você achou interessante? Não é ensinar o menino a ir lá e criticar o colega. Não é isso. É ensinar a criança a observar e fazer diferente. Não é assim que a gente faz? Nossa, eu vou observar fulano. Não, mas não gostei disso não. Então, isso a gente consegue. Esse controle nós conseguimos. Os nossos filhos não. Eles precisam da gente sentar do lado, né? Pode usar um filme para isso? Podemos usar um filme para isso, né? Às vezes a gente observa aí o comportamento até nesses seriadozinhos que tem Chiquititas, tanana. Aproveita, às vezes uma briga que acontece entre os meninos nas Chiquititas, tem Carinha de Anjo, tem os outros, né? Observa aquele comportamento, volta. Hoje a gente tem esse recurso, né? Volta, assiste de novo e conversa. Tirem esse tempo para conversar com seus filhos, né? Formem essa margem do rio, porque sem a margem do rio, criança sem limite, criança com TDAH, criança com autismo, criança com TOD, todos eles vão se perder. E quem forma a margem do rio somos nós, dentro de casa, não é escola. Não adianta terceirizar isso para a escola. A psicóloga vai aparecer nessa situação para quê? Para orientar os pais e para tratar a criança, tá? Então a gente precisa muito disso. Combinado? Então deixa eu ver quem mais tá aí. A Mônica chegou. Deixa eu ver. A Bela. E Bela, tempão que eu não te vejo. Silvia. Então, gente, tá fazendo sentido para vocês? Acho que tem uma pergunta aqui para mim. Tem.
Como solicitar uma avaliação mais detalhada para a família de forma gentil e respeitosa? Olha, como que eu costumo fazer, Mariana? Até quando eu era diretora de escola, como que eu fazia? Eu mostrava para a família qual é o comportamento que eu espero de uma criança de 7 anos, de 8 anos, mesmo seja de comportamento ou seja de dificuldade de aprendizagem. Não existe aquele gráfico de peso quando a criança é neném? E no cartão de vacina não tem aquele gráfico do desenvolvimento motor, desenvolvimento de fala? Então, a gente faz um gráfico de comportamento. O que eu espero para uma criança de 9 anos de idade? Eu espero que ela perceba o comportamento, que ela peça desculpas quando ela estiver errada, né? Então, você vai mapear esse comportamento e vai mostrar para a família. Você consegue perceber, família, que o seu filho não está conseguindo fazer isso daqui? Você está percebendo isso? Né? Então, eu acho que é a melhor forma de mostrar para a família isso, e a família tem que estar aberta. Às vezes a escola vai ver comportamentos que em casa ela não vai ver. Não vai ver porque não tem oportunidade de ter outras crianças junto. A menos que seja uma família observadora, né, que às vezes junta 2, 3 amigos ali e vai começar a perceber o comportamento do filho. Aí, né, Renata, sua amiga Mônica, tudo bem? Ah, você é amiga da Mônica, Renata, tudo bem. Mônica é uma peça, né, Renata? Catiane também chegando, o Vitor, muito bom. Emanuele, tudo bem, Emanuele? Boa noite. Né? Então, tem que fazer sentido isso para a família. Se a gente mostra para a família essa comparação do que eu espero, do que essa criança já teria que dar conta de fazer, né? Então, a gente consegue... A Mônica tá rindo lá. A gente consegue realmente encaminhar essa criança. Agora, deixar de fazer é muito complicado. Por se tratar de comportamentos inadequados, eu acho complicada a abordagem. É complicado mesmo, Mariana, tem que ser delicado, né? Tem que mostrar com jeito, mas tem que mostrar. Porque se a escola não mostra, ela vai estar sendo omissa. E aí a criança cresce e a gente vai ficar com aquele pesar na cabeça. Quando eu tinha escola, eu tinha uma criança que precisava, talvez seja até um desses casos aí que você está falando, ô Mariana. Esse menino estava no 3º ano e ele tinha um comportamento muito diferente. Era uma agressividade muito grande com os colegas. E ele batia e a gente via que ele queria bater. Era uma necessidade dele bater no colega. E ele não conseguia controlar, era mais forte que ele, era uma questão, né? A gente tinha uma oposição ali e tudo, mas de repente ele ficava muito doce, e esse comportamento em casa não aparecia. Então foi uma situação muito delicada, chamar, né, a mãe e o pai. Eu lembro direitinho desse dia, que são dias que marcam a gente, sabe? E olha que já deve ter uns 15 anos isso, viu, gente? Deve ter mais ou menos uns 15 anos. Ele hoje já tá maravilhoso, né? Enorme, adulto. Gente, e a mãe chorou bastante, né? E ela falou assim que ela já estava percebendo, mas que ela não queria olhar, ela não queria ver, ela não queria acreditar. E aí essa mãe foi muito presente, me surpreendeu demais, porque ela foi muito presente. As consultas com a psicóloga geralmente são uma vez na semana, ele fazia 2 vezes, às vezes 3 consultas na semana. Ele precisava controlar essa agressividade dele, essa raiva dele.
E a gente conseguiu entender que não era falta de limite, parecia falta de limite, sabe? Parecia falta de limite. Mas a gente conseguiu entender que não era isso, ele não conseguia controlar. Então ele precisou muito da psicóloga, ele fez terapia por anos e ele conseguiu, né? Inclusive eu tinha, a escola só aceitava até terceiro ano, né? Eu não tinha credencial para pegar de quarto ano para cima. Então ele mudou de escola, continuou o tratamento e a gente acompanhou tudo, porque a mãe dava notícia, ela era muito agradecida, até hoje ela me manda mensagem, ela é muito agradecida por esse encaminhamento que a gente fez. Então é isso, tem que falar com jeito, né? Ah, Carla, mas se fica com raiva e tirar da escola, gente, vai levar o problema junto, até que a psicóloga seja acionada. É assim que funciona, não tem outro jeito, tá? Estava agressivo, mas agora ele voltou com todo vapor o interesse escolar. Quem, Emanuele, seu filho? Fiquei em dúvida aqui. Me conta aí se é. Acontece às vezes da criança apresentar agressividade por estar triste, por estar depressiva. Aí ela apresenta agressividade. A depressão na criança, tá, seu filho, ok. Eu achei que você estava falando do mesmo caso que eu. Então, entendi. Muitas vezes a agressividade é por causa de depressão. A depressão em criança pode apresentar outras características. Então, a gente tem que levar no psicólogo. A gente precisa de ajuda, tá? Porque eu mandei uma mensagem... mandou antes, deixa eu ver. Não vi. A Renata falando que a Mônica é o amor da vida dela. Olha, pra você ver, gente, eu que xingando a Mônica. A Edilene também chegou aí. Eu não vi, Emanuele, não achei não. Não achei não. Mas ok. Deixa eu ver aqui. Bom, se eu tiver conseguido ajudar, ótimo. Foi o que eu falei aí com o meu casal de amigos lá, né? Que a intenção é ajudar, né? E que não é fácil parar toda quarta-feira com tudo que eu tô fazendo para poder estar aqui. E quanto mais pessoas estiverem comigo, eu agradeço, né? Porque as mães precisam conversar e é papo sério. E esse negócio de ser cancelada às vezes é uma brincadeira que eu faço. Mas é porque a gente vai falar coisas delicadas, né? A gente tá falando de filho, é o bem mais... Pelo menos, gente, pra mim, né? Meus filhos são meus tesouros de verdade, né? E tem aquela frase que eu já postei aí, ó, né? Eu morro por causa deles. Não, eu dou a vida por causa deles. Eu dou a vida por causa deles. E eu sou mãe leoa de verdade, né? Então eu sei que todas nós estamos aí buscando o mesmo objetivo, né? Trocamos de escola porque a escola anterior só iria até o 5º ano. Entendi. Emanuele, é isso mesmo. E aí, se continua algum sinal de agressividade, procura uma psicóloga, que pode ser outra coisa, sendo manifestada pela agressividade. Tá? Então, a psicóloga vai ter condição de entender o que é, de orientar pai e mãe. A psicóloga precisa orientar pai e mãe, tá, gente? Não pode só trabalhar com a criança, não. Precisa orientar pai e mãe, tá? Isso mesmo, é sim o bem mais precioso dos nossos filhos. Gente, ó, dou a vida por eles, né? E a gente quer sempre o melhor. Então, invistam em leituras. Vou dar a última dica aqui, né? Porque nosso horário tá acabando já. Eu vou... de nada, Emanuele, por nada. Estamos aqui para isso. Que bom que você está aqui comigo e venha toda quarta-feira mesmo. Gente, leiam artigos, leiam livros, né? Eu gosto muito, o Samitiba é um autor sempre presente, sempre atual. Samitiba eu gosto muito.
Depois eu pego uns livros aí para dar dica para vocês. Mas leiam, estejam antenadas, né? Não procurem só no Google, não. Às vezes a gente procura a solução no Google. Ai, agora tenho a inteligência artificial, vou perguntar aqui na inteligência artificial. Não façam isso, né? Faça uma leitura consistente, uma leitura que vai ter uma análise. Leiam de novo, às vezes lê o livro. Nossa, eu gostei muito desse livro. Leia o livro de novo, porque quando você lê de novo, você percebe outras situações, né? Aprendam a conversar, analisar filmes com os filhos. Quanto mais vocês fizerem isso, mais os seus filhos vão ganhar, né? Como eu disse no início, eu faço a mentoria de mães, porque através das mães eu estou ajudando as crianças, né? É muito triste, às vezes, você vê um menino que tá sem limite, que tá com essa dificuldade toda, e uma pessoa vai e mostra para ele regras, mostra para ele limite, aquela pessoa ganha um carinho desse menino, que é uma coisa impressionante. Eu já tive muitas manifestações assim. Quem é a pessoa que você mais gosta? Na época, né, tia Carla. Por quê? Porque ela é muito brava. Gente, ser brava não era a situação dele. Ele precisava de limite, ele necessitava de limite. Era como se o limite para ele fosse um sinal de carinho. De ser brava é um sinal de carinho. E não é ser brava de brigar, não. É ser brava de falar assim, isso não. Isso não. Eu tava no parque, é o último caso. Eu tava no parque outro dia com a Marina e a menininha passava, os meninos passavam, ela metia o bicudo na canela dos meninos. Menina, uns 5, 6 anos no máximo. E ela metia o bicudo na canela. E aí eu falei, gente, mas cadê o pai e a mãe? Eu observei um lado, o outro, o pai e a mãe estavam bem longe, a menina estava brincando e os meninos ficaram machucados mesmo, com a canela doendo. Aí eu olhei para ela e falei com ela assim, um chute não. Aí ela pegou e falou assim, tô brincando. Aí eu repeti para ela de fisionomia fechada, chute não. Ela parou na hora. Eu fui brava com ela. Eu mostrei para ela que existia uma regra. E eu não mostrei sorrindo, porque a gente não pede regra sorrindo. Regra é fisionomia fechada. Isso não é ser bravo. E era assim que eu fazia com ele. E ele dizia que ele gostava de mim porque eu era brava. Hoje também tá maravilhoso, enorme. Ah, como eu queria que você fosse professor do Gustavo, meu pequeno. Ai, que delícia. Não dou mais aula, né, Emanuele? Andréia, minha filha fala que sou muito brava, mas que ela me ama assim mesmo. Esse bravo é um bravo carinhoso, né, gente? É diferente, né? Então, gente, chegamos ao final da nossa live. Foi um bate-papo gostoso. Adoro quando vocês mandam mensagem, quando vocês façam, né? A gente faz um tete-a-tete aqui, porque, como eu disse pro Arthur e pra Renata, ficar aqui só olhando não dá, né, gente? Conversando comigo mesma não dá, não, né? É muito mais proveitoso quando a gente bate papo. E eu estarei aqui toda quarta, se Deus quiser, né? Pra gente poder conversar. Quem quiser sugerir o tema da próxima semana, manda um direct pra mim. Vocês ficam com medo de me marcar nos stories? Manda um direct pra mim, sugerindo o tema de quarta-feira. Pode ser? Podemos combinar assim? Hã? Ah, então tá bom. Andréia, de nada, Andréia. Diz que não pode falar por nada, de nada. Gente, é que a gente tá aqui, né, trocando e se ajudando. Quanto mais, melhor. Não é mesmo? Mais uma noite de aprendizagem. Edilene também dá conta de fazer muita live legal, hein? Pode começar a organizar seu horário aí, Edilene. Né? Amores, um beijo pra vocês. Bom descanso. Uma quarta-feira com cara de terça, essa semana também maluco, mas a gente vai seguindo sempre em frente, confiante, mostrando para os nossos filhos que o rio tem limite, uma encosta, né, muito forte e resistente, cheia de valores. Combinado? Um beijo para vocês e até quarta-feira.